Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes do canal Herdeiro de Deus, amigos e irmãos, saúdo a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus. Boa noite, né? São 21 horas e 57 minutos, terça-feira, 17 de outubro de 2017. Meus amados, vamos falar aqui um assunto muito interessante. Eu acho que muitos vão achar muito importante esse vídeo, como todos são. Mas esse é interessante e importante para aqueles que estão passando por situações de problemas emocionais, psicológicos, espirituais. E eu quero deixar claro que eu não tenho formação de psicólogo. Minha formação é administração. Mas por ter tido muitas experiências nesse campo comportamental, por ter estudado muito e até paguei algumas cadeiras e li muitos livros, e a Bíblia foi o meu minha maior fonte de pesquisa e de aprendizado nessa área. E eu quero falar nesse vídeo aqui sobre vencendo a depressão, vencendo a tristeza, vencendo a angústia, a desilusão, vencendo o medo, vencendo o pânico. Eu passei por situações em que vivi momentos assim. Há muitos anos atrás fui vítima de uma depressão e fui a médicos, procurei vários profissionais, até psicólogo. Tomei muitos remédios na época. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos de idade. E eu não estou descartando aqui o tratamento médico, nem o tratamento psicoterápico e nem a administração de remédios por parte dos profissionais. Porém, na minha vida não resolveu. Nem a psicoterapia, nem os médicos que fui, nem os remédios que tomei, que foram muitos, remédios controlados para dormir. E eu não conseguia dormir. Exatamente por eu estar sem um relacionamento com Deus, eu não encontrei solução. Quando passei a ter um relacionamento com Deus, a me achegar a Ele, a paz inundou meu coração. Então, muitas pessoas, elas, até mesmo cristãs evangélicas, muitos eu tenho conhecido que têm passado por situações assim, vivem à base de remédios controlados, vivem à base de remédios até fortes e vivem presas nisso, mas são cristãs. E isso a longo prazo eu conheço, não é uma, nem duas, nem três. E eu posso testificar e testemunhar que a solução está no relacionamento com Deus. Porque os profissionais, eles têm competência para tratar, mas as feridas da alma, os traumas da alma, as angústias da alma, o psicólogo não pode atingir, alcançar o interior, o íntimo, o âmago do homem. E o Senhor Jesus, ele deixou algumas informações sobre isso, que nós vamos ver aqui. Antes de tudo, eu quero ler aqui
Em Isaías capítulo 26, versículo 3. Esse versículo, sempre eu me focava nele. E eu chegava à conclusão de que realmente a paz você só encontra em Deus. Você não encontra a paz em ninguém. Você só encontra a paz no Senhor Jesus. Haja vista, Ele é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele sabia que nós seríamos acometidos por situações que iriam tentar e até conseguir tirar a nossa paz, como seres humanos imperfeitos e pecadores. Mas existe uma rocha que a gente pode se firmar nela. E a rocha é a palavra de Deus. Tanto a palavra escrita, quando nós lemos, meditamos e praticamos e vivemos, e nos agarramos e nos fortalecemos nela, como no Senhor Jesus, que é a palavra viva, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, viva. A própria palavra de Deus. A depressão, meus amados, ela deixa a pessoa buscando isolamento, uma profunda tristeza. A pessoa passa a se abster de alimentos, de relacionamentos. A pessoa quer viver isolada. A pessoa vive muitas vezes chorando sem motivo. Existe uma tristeza no interior da pessoa, que a pessoa chora sem muitas vezes ter explicação por que chora. Eu já vi depoimentos de pessoas no meu trabalho que já me relataram, até profissionais que trabalham comigo, que estavam numa situação dessa e me disse que sentiam vontade de chorar profunda e não sabia por quê. E foi buscar os tratamentos. Melhora, mas não cura totalmente. Porque o vazio de Deus não é preenchido. A depressão, meus amados, ela tem fatores internos e fatores externos, e nós vamos citar aqui alguns fatores desse. Então, eu deixo claro que esse vídeo é para trazer informação. Não sou, torno a repetir, um psicólogo. Mas Deus me deu um entendimento nessa área comportamental, nessa área onde eu já pude contatar muitas pessoas, orar por muitas pessoas, ouvir muitas pessoas, ministrar em muitas pessoas, tanto crianças, adolescentes, jovens e adultos e até idosos. E aí o Senhor me deu essa oportunidade, essa capacidade, por eu ter passado por uma situação. Então eu posso falar, porque passei por isso e fui liberto, fui curado até hoje. Nunca mais precisei de psicólogos, de consultórios psicoterápicos, nunca mais passei a ter medos, pânico, pavor, medo de escuro, medo de estar sozinho, medo de sair sozinho, passei por isso. E remédios tomei aos montes. Diazepam, Lorax, Valium, Dormonide, Lexotan e tantos outros que existem aí no mercado. Mas esses foram os principais que eu tomei, e alguns eu tomava até 2 ou 3 para poder dormir, não conseguia. Então é importante eu relatar isso aqui, porque talvez eu esteja falando com pessoas que passou por isso e que hoje querem vencer e muitas vezes não conseguem. Então existem alguns fatores que eu vou citar, mas antes vamos ler aqui o versículo que eu falei. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou repetir o versículo. Tu conservarás, tu quem? Deus. Deus é que conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia em ti. Então,
Deus conserva em paz se a pessoa depositar a fé, a confiança viva, crendo nesse Deus real, vivo. É o que eu busquei no momento em que eu me vi sem solução. Busquei a Deus. Busquei me firmar o coração, a confiança no Senhor, na ocasião onde eu estava tomado de medo, pânico, medo de escuro, medo de sair sozinho, medo de ficar sozinho, medo do entardecer, medo da noite. Mas um dia eu percebi que é porque eu estava sem um relacionamento com Deus, distante dele, sem estar em conexão com ele. E aí eu encontrei nele a vitória para esses medos, para essa depressão. A minha depressão, eu não chorava, mas eu não conseguia dormir. Havia uma insônia terrível, dia e noite sem dormir. Cheguei a passar 2 meses sem dormir, dia e noite. E meu corpo cambaleava, pedindo repouso. Veja a que ponto eu cheguei. Isso, meus amados, há 28 anos atrás. Hoje eu tenho 48. Eu tinha 19 para 20 anos quando passei por isso. Então os fatores internos, eu vou citar alguns aqui, que levam a pessoa a entrar nesse estado de depressão, de insônia, de perda do sono, de dificuldade em relaxar. Porque se você vive tenso, preocupado com os problemas e vai dormir, deita pensando nos problemas, você não dorme. Porque o cérebro não libera a substância que é um anestesiante para o corpo, que quando há um relaxamento, o cérebro libera essa substância no organismo que leva ao adormecimento. Deus é sábio. Deus é sábio. Por isso que o remédio faz liberar essa substância e a pessoa dorme. Mas muitas vezes a tensão da pessoa, a preocupação é tão grande, e muitas vezes os problemas estão tão tomando a pessoa, que a pessoa às vezes toma até o remédio e não dorme. Os fatores internos, meus irmãos, são o funcionamento das glândulas. É um fator. O mau funcionamento das glândulas, que contribui para o equilíbrio hormonal, para o equilíbrio do organismo. E existe uma coisa chamada homeostase. Homeostase é o equilíbrio orgânico. E quando há um desequilíbrio em alguma parte do organismo, sai desequilibrando as demais. Então, funcionamento das glândulas são fatores internos. A falta de nutrientes no organismo, então a má alimentação, a falta de vitaminas, proteínas, sais minerais, lipídios, glicídios, uma alimentação deficiente pode levar a pessoa a ter um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio orgânico, uma perda nas suas defesas orgânicas e a pessoa passar a ter uma depressão. Então, a alimentação deficiente, a falta de nutrientes, o excesso, trabalho em excesso, cansaço do trabalho, pode também gerar a insônia. A pessoa não dorme, ela vai realmente ficando deprimida, porque não relaxa, não descansa a mente, não descansa o corpo. Então são fatores internos, mas também há fatores externos. Alguns fatores externos, meus amados, nós podemos citar aqui como as injustiças. Então, a pessoa é injustiçada, a pessoa é acusada de algo que ela não fez, ou é prejudicada injustamente. Muitas pessoas entram em depressão
com injustiças. O medo pode levar a isso também. Nós vemos que José passou por injustiças. Ele poderia ter entrado em depressão. Mas ele andava com Deus. Deus era com ele e ele confiava em Deus. Toda aquela injustiça na casa de Potifar por parte da mulher dele. Toda a injustiça sofrida pelos irmãos. Injustiça terrível os irmãos fizeram com ele. Mas ele não entrou em depressão. Ele não caiu na angústia. Ele deve ter ficado realmente decepcionado. Mas não há relatos de que ele entrou em depressão. E na prisão dele ele até conversava com os presos que estavam ali. Então o medo pode levar à depressão. Ameaças. A pessoa que é ameaçada por alguém, vou lhe matar, pode chegar ao estado de depressão. Quer um exemplo? Elias, 1 Reis 19, até o versículo 21. Do capítulo 19, versículo 1 ao 21. Cita a história de Elias, quando foi ameaçado por Jezabel. Entrou em depressão, se escondeu na caverna e ficou lá. Pediu até para morrer. Foi preciso Deus tratar dele. Foi preciso Deus mandar até os corvos alimentá-lo. Um anjo para acordá-lo, mandar ele comer e beber água. Então veja que a ausência do alimento, ela contribui para o aumento da depressão. Então Deus soube tratar Elias com recursos materiais também, água e pão. Mandou os corvos levar alimento para ele. Então as injustiças, o medo, as ameaças. Então a pessoa que vive ameaçada de morte, pode, por conta do pânico, do pavor, o medo de morrer, entrar em depressão. As decepções também podem. Pessoa decepcionada com outra, com um parente, com um pai, com um amor, um relacionamento, a esposa, o marido, que traiu, uma traição. Há muitas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, e eu tenho uma irmã que trabalha nessa área e já me relatou várias vezes que muitos dos pacientes que estão lá foram vítimas de traição. O esposo que traiu, a esposa que traiu, e a pessoa entrou em parafuso. Ficou decepcionada, frustrada, amargurada, traumatizada. E vai se afundando. Uns recorrem à bebida, outros recorrem ao cigarro, outros à droga. E vai se afundando, e quando vê, está em depressão. Muitos chegam à loucura, como ela me relatou. Muitos pacientes que estão lá são vítimas, chegam a enlouquecer. A perda de um ente querido, uma frustração terrível, né? Uma perda grande, a perda do filho, a perda do emprego pode levar a pessoa à depressão. A pessoa estava bem financeiramente, estava bem no emprego, no trabalho, exercendo sua função perfeitamente, ali de repente é demitida, do nada, sem explicação. Muitas vezes é colocada no lugar daquela pessoa, uma pessoa menos qualificada do que ela, e ela se qualificou, se preparou, se capacitou, e aí de repente é demitida, é posta para fora. E a pessoa, se não tiver estrutura em Deus, refúgio nele, a pessoa passa a beber, se deprimir, fica angustiada, revoltada, amargurada, decepcionada, traumatizada. E muitas vezes, por estar com dívida, fez empréstimo, fez financiamentos, e aí é demitida, vai pagar como? Fica desesperada, perturbada. E termina entrando em depressão. Calúnias, injúrias, difamações também. A pessoa é caluniada de algo que não fez, acusada de um crime que não cometeu, injuriada de algo que não é. E a pessoa absorve isso e termina se deprimindo.
Nós vemos que a palavra tem um poder tão grande sobre o consciente, subconsciente e a mente das pessoas, o sentimento, que Jezabel, quando ameaçou Elias, ela disse: eu vou matá-lo, amanhã ele não estará vivo. Veja que ele enfrentou 400 profetas de Baal, mas a ameaça de uma mulher, ele se deprimiu. Enfrentou 400 homens, mas uma mulher deu um recado e ele absorveu isso e se escondeu na caverna e ficou deprimido. Como eu já falei, perdas econômicas e financeiras e profissionais têm levado muitos à depressão, à loucura, a viver sob angústia, buscando refúgio em droga, em bebida, em alguma coisa que a pessoa vai se afundando, em jogos. E a pessoa começa a ter perdas e perdas e termina se deprimindo. E como eu falei, a traição é um dos fatores que nesses últimos tempos tem levado muitas pessoas a isso. Porque o nível, o índice, o número de traição tem sido latente, tem sido crescente na sociedade. E por este motivo, muitos têm se deprimido. Perdas econômicas, financeiras e profissionais têm levado muitos até a loucura, a se internar em hospital psiquiátrico. Divórcio, separação e vida sentimental é outro fator muito aparente na sociedade que vivemos, nesse mundo, que tem levado muitos à depressão, meus amados. Até muitos evangélicos eu tenho conhecido que vivem tristes, extremamente angustiados, amargurados, tomando remédio controlado por causa de perdas nessa área, divórcio, separação, que envolve filhos, envolve problemas judiciais, divisão de bens. Sempre uma parte perde mais e uma parte fica sem querer aceitar o divórcio, sem querer aceitar a separação e acaba se deprimindo, se isolando, fica trancado no quarto, fica doente mesmo, da alma, com mágoa, com ódio. Isso vai levando a pessoa a se distanciar de Deus, e quanto mais se distancia de Deus, mais a pessoa vai entrar no estado de depressão. E existe um fator externo que também contribui para isso e usa todos os outros fatores externos, para levar a pessoa à depressão e muitas vezes até ao suicídio. Um caso exemplar disso é Saul. Saul perdeu o Espírito Santo porque se envolveu, desobedeceu a Deus, passou a se envolver com o diabo, com o espiritismo, com a comunicação com os mortos, consultou uma pitonisa de Endor, se distanciou de Deus, perdeu a presença de Deus e no final suicidou. Olha aí. Mas ele começou tudo isso com o coração cheio de inveja por Davi, com o coração cheio de ódio por Davi, tentou até matar Davi com uma lança. Mas Davi teve uma outra atitude com ele nas perseguições, teve outra atitude com ele, muitas vezes teve a oportunidade até de matar Saul. E muitas vezes cortou um pedaço da roupa de Saul, umas 2 ou 3 vezes, e disse a ele que o Senhor o deu na sua mão, mas ele não ia tocar no ungido do Senhor. Veja que o coração de Davi tinha confiança no Senhor, ao ponto de vencer Golias, de vencer o gigante e de vencer o urso, de vencer o leão. Então Davi tinha esse coração. Mas nós vemos que Davi teve momentos de angústia também, nos Salmos ele revela, mas ele encontrou sempre em Deus o refúgio. Sempre encontrou em Deus o refúgio. Sempre viu em Deus a solução para os seus problemas da alma, para os seus problemas, para os seus conflitos internos, emocionais, psicológicos e espirituais. É o que as pessoas às vezes não fazem. Elas não querem buscar em Deus esse refúgio.
prostrar-se, botar o joelho em terra, rasgar o coração, como o Senhor diz lá em Joel capítulo 2. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isto com jejum, com choro e com pranto. Então quando você passa a fazer Deus de um psicólogo, a coisa é resolvida. Se abre o coração para Deus, se tranca, ao invés de se trancar e ficar chorando, pensando no problema, se entregando ao problema, pensando na perda, pensando na traição, pensando na decepção, na frustração, você vai chorar nos pés do Senhor. Aí você encontra a solução. Então esse outro fator externo que leva a isso, que usa esses outros fatores externos, é Satanás. Então o diabo destruiu a vida de Saul. E ele fica dando a ideia, no final, te suicida. Quando ele vê a pessoa já no caos, é a oportunidade para Satanás entrar e influenciar a pessoa ao suicídio. Nós já vimos relatos de pessoas que por pouco não se suicidou e que se converteu ao Senhor. Na hora buscou em Deus a vitória e teve. E que relata que escutou a voz de Satanás dizendo: te lança daqui, te suicida, te mata. Porque essa é a solução. Satanás induz a isso. E a pessoa conseguiu se libertar porque buscou em Deus a vitória. Então esses são os fatores. Agora, como vencer? Como vencer a depressão, a tristeza profunda, a angústia, o medo, o pânico, o pavor, a síndrome do pânico? Primeiro fator, primeira coisa que você tem que buscar. Primeiro, oração. Se entregar à oração, lutar na oração. Mesmo que fique ali calado, chorando, sem dizer palavra nenhuma, mas Deus sonda o coração e Deus vai atuar, porque o Espírito Santo, ele atua na alma, no sentimento, ele penetra onde o homem não pode, o psicólogo, o médico, enfim. Onde o ser humano não pode penetrar, o Espírito de Deus, ele penetra, ele atua. O Senhor Jesus, ele teve um momento angustiante ali no Getsemane. Veja que ele buscou ali em Deus a força, o poder, a graça, a unção para enfrentar o que ele ia enfrentar. Suou até sangue. Mas quando ele saiu dali, ele saiu vitorioso. Ele saiu dali revestido. E quando ele disse, que perguntaram quem era Jesus, ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, aqueles homens soldados ali caíram por terra. Caíram mesmo. Veja que ele estava tão cheio da unção, porque ali era o momento do poder das trevas. Porque ele saiu da oração. Ele buscou na oração a vitória para aquela angústia no Getsemane. Então o primeiro fator primordial para a vitória sobre a angústia, a tristeza, a depressão, o pânico, o pavor, é a oração. Anote aí. A oração. Segundo, meditação na palavra. Por quê? Porque a palavra é espírito e vida. Jesus disse isso. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a pessoa que ela está com problemas, angústia, tristezas, medos, pânico, pavor, vá ler a palavra. Medite na palavra, dia e noite, como o salmista disse. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então a pessoa que todo dia medita na palavra, se alimenta dela, porque nem só de pão viverá o homem, ela tem vitória sobre esses sentimentos de depressão, de angústia, de pavor, de pânico, de medo. Porque ela começa a buscar na palavra aquilo que a Bíblia aqui está dizendo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, o pensamento, está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a pessoa começa a focar o pensamento na palavra. E não vendo TV, vendo notícias terríveis de morte, destruição, de homicídios, de furto, de assalto. Isso só leva a pessoa a estar mais propensa ao medo, ao pânico. Vai para o trabalho com medo, volta com medo, em todo canto está com medo de assalto, em todo lugar está com medo de que roube o celular, em todo lugar está com medo que vai acontecer um assalto. Por quê? Porque está enchendo a mente dessas notícias. Tem que deixar isso, meu amado e meu querido irmão. E minha irmã que me ouve, se estiver ou se conhecer alguém que está passando por isso. Encher a mente das coisas de Deus. Em tudo que é justo, puro, santo, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensai.
Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Então a pessoa vai enchendo a mente da palavra de Deus através da leitura, da meditação, e aí a pessoa consegue ter a sua mente e encher o seu coração da palavra. O salmista diz: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra tem poder, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela quebra, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a palavra de Deus. Ele é a palavra, o verbo. Um outro fator, terceiro, é o louvor. Então, a pessoa que vive em momentos de angústia, de depressão, de tristeza, de medo, de pânico, ao invés de estar chorando, gritando e querendo extravasar aquilo que está guardado de outras formas, a pessoa busca louvar a Deus. Então, louvar a Deus na angústia, louvar a Deus na tristeza, louvar a Deus. Você vê que Jó, ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus quando ele entrou naquela situação que a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. O que é que ele fez? Tu és uma louca. E rasgou a sua roupa e adorou. Adorar é um louvor. Então, o louvor. Terceiro, louvar a Deus. Quarto, momentos de busca e de adoração. Então, você buscar a Deus. Buscar a Deus vai proporcionar a você paz, vai proporcionar a você segurança, porque você está buscando a Deus. Deus vai agir no teu coração, na tua mente, no teu corpo, nas tuas glândulas, no teu organismo, porque foi Ele que nos criou e nos formou. Então Ele vai atuar nisso aí. Momentos de busca, se tranca no quarto e ora ao teu Pai em secreto. Isso também está lá no primeiro fator, que é a oração. Jesus passava momentos de oração no deserto e ali orava sozinho. Vivia se enchendo da presença do Pai ali, a comunhão, porque ele ia enfrentar coisas terríveis. Então tinha que estar orando. E aqui nós não somos diferentes. Se Jesus é Deus e ele precisava estar em oração, imagina nós. E nós nem fazemos um milímetro do que ele fazia em termos de estar orando, se mantendo em oração. Esse é o quarto fator, momento de busca e adoração. Então, busque adorar a Deus, põe um louvor e se proste, e ali adore, mesmo com o coração triste, angustiado, na perda, na dor, na angústia, na decepção de alguém que lhe traiu, que lhe machucou, que lhe feriu, que lhe caluniou. Busque a Deus, louve a Deus, coloque louvores, encha sua mente de louvor, encha sua mente da palavra. E aí você vai vencer o medo, a depressão, o pânico, a angústia, a tristeza. O outro fator também que vai contribuir para a libertação dessas coisas, da depressão, da tristeza, da angústia, a alimentação adequada. Então procure se alimentar nesse momento que tiver com esses problemas, se alimentar bem. Vai nutrir seu corpo físico e automaticamente vai equilibrar o organismo, trazendo uma homeostase, ou seja, um equilíbrio no sistema orgânico, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema urinário, sistema digestivo, enfim. Os sistemas vão passar a ter uma normalidade. A alimentação adequada. Veja que Deus mandou Elias comer. Levanta e come, Elias. Por quê? Porque Elias estava deprimido. Então a alimentação contribuiu. E depois Elias dormiu. Por quê? Porque o sono, você dormir, beneficia também. Por isso que a pessoa, por não dormir, ela piora na depressão. Por isso que é preciso tomar um remédio para dormir quando não consegue, para ajudar na recuperação do paciente com relação ao vencer a depressão. E também o sexto fator que eu quero citar é o acompanhamento por um profissional, de preferência cristão. Há pastores, há homens de Deus que são formados nessa área de psicoterapia, na psicologia, que vão usar a palavra de Deus na cura daquela pessoa que está deprimida. Agora, meus amados, para finalizar, Jesus deu uma receita para a pessoa
não entrar em depressão, não se deixar tomar pela depressão. Mateus 6, versículos 31 ao 34, ele mostra que a pessoa pode ter auxílio se ela obedecer a essa receita dele aqui. Ele diz aqui no versículo 31 de Mateus 6: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Uma receita tremenda. A pessoa o quê? Não se inquietar, confiar em Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quem busca firmar a mente em Deus, não anda inquieto. O que vai comer, o que vai beber. Não vive inquieto pelo dia de amanhã, que comeremos, que beberemos. Não vive inquieto com o problema, porque depositou o problema nas mãos do Senhor. E descansa nele. Aí a pessoa não se inquieta. Porque a ansiedade em buscar essas coisas materiais desse mundo tem levado muitos à depressão. A busca do dinheiro incessante, a busca de poder, a busca de cargo, a busca de bens e posses, de recursos financeiros, tem levado muitos a isso. Tem levado pessoas a fazer empréstimo, a fazer financiamento e depois não pode pagar. E aí fica no desespero, perturbado, no SPC, no Serasa. E aí a pessoa termina entrando em depressão. Não vos inquieteis. Essa é a receita. Quem quiser seguir, conseguirá vencer essas coisas. 1 Pedro também tem uma receita aqui também, que o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá. 1 Pedro 5,7. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quanta gente ansiosa no meio do povo de Deus. Quantos evangélicos cristãos ansiosos. E essa ansiedade, muitas vezes o médico tem que passar um ansiolítico, um remédio para ansiedade, para relaxar, para a pessoa conseguir dormir. Porque se a pessoa não conseguir dormir, a pessoa vai terminar entrando em depressão de tanto ficar sem conseguir dormir. Mas aqui tem uma receita. Lançando sobre ele quem? Sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E um dos mecanismos de se lançar sobre ele a nossa ansiedade é a oração. A oração. Entrega ao Senhor, lança nos pés do Senhor o teu problema, tua situação, a tribulação, o medo, a decepção, a traição de alguém, a frustração. Lança sobre ele e ele vai cuidar de você. E não vai deixar você entrar em depressão. Finalmente, Filipenses 4, muito importante esse versículo para finalizar. Filipenses 4, 12, 13, diz assim, muito conhecido. Se está abatido, Paulo falando, passou por situações terríveis e não entrou em depressão. Veja o que ele diz, diante do quadro que ele se encontrou muitas vezes. Se está abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Instruído por quem? Pela palavra. Ele vivia comendo a palavra, meditando na palavra. Tanto a ter fartura como a ter fome. Então, tanto a ter fartura como a ter fome não levou Paulo à depressão, porque ele vivia com o coração, com a mente focada, a mente firme no Senhor. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha aí. Ele soube ter esse equilíbrio emocional, espiritual, de entender a vontade de Deus, que tudo ali que ele passava, tudo aquilo ali era a permissão do Senhor, com um propósito de ensiná-lo algo e de glorificar o nome do Senhor. O 13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é tremendo esse versículo. Para encerrar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus amados? Então era esse vídeo, eu não posso me estender mais, porque já está em 39 minutos. E eu vou parar por aqui e vou orar
por você que está passando por qualquer um desse quadro aí. Tristeza, angústia, pânico, pavor, síndrome do pânico, medo do escuro, medo de estar só, medo de ir trabalhar sozinho, medo da morte, medo de qualquer coisa. Se você está com medo, com a tristeza, decepcionado com alguém que lhe frustrou, que lhe injuriou, caluniou, ameaçou, com algum desses fatores externos que Satanás muitas vezes quer usar para destruir você, para levar você para distante de Deus, para levar você a ficar frustrado com a palavra, com Deus, com Jesus, com a igreja, com isso, com aquilo, e leva você ao caos emocional, ao caos espiritual, ao caos psicológico. E eu vou orar por você. Você possa colocar a mão no seu coração, que você possa crer nisso, creia na oração, creia na sua oração. Não só na minha, mas vamos entrar em sintonia com esse Deus poderoso, onisciente, onipresente e onipotente que pode atuar na tua vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita agora essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca nessa pessoa agora que está em depressão, que está em pânico. Como o Senhor tratou de Elias, trata essa pessoa agora, meu Pai. Visita essa pessoa curando os traumas, curando a amargura, curando o medo, curando a angústia, o pavor, o pânico, a síndrome do pânico, o medo do escuro, o medo do diabo, o medo de fantasma, o medo de assombração, o medo que for, meu Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos agora. E essa pessoa, se ela colocou a mão no seu coração, meu Deus, como um sinal de crer na sua oração e crer na oração em conjunto com a minha, que estamos falando através de um áudio, mas que eu creio que o Senhor é altamente suficiente, poderoso, para agir no coração dessa pessoa, na mente, no corpo, nas glândulas, em todo o seu sistema, fazendo, meu Pai, trazendo restauração, restabelecimento, trazendo equilíbrio, cura, libertação. Atua agora na mente. E se for uma ação maligna, demoníaca, se for uma ação do mal, nós agora, pelo poder da oração, pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito do Senhor, nós repreendemos agora a ação do mal de Satanás e todo o seu inferno que tenta levar pessoas à depressão, que tenta levar pessoas ao suicídio, que tenta levar pessoas ao caos espiritual, emocional, psicológico e se afundar nas drogas, na bebida, no cigarro, se afundar no isolamento, se afundar na solidão e ficando deprimido, sem conseguir mais orar, sem conseguir se alimentar, sem conseguir viver, sem conseguir trabalhar. Deus, em nome de Jesus, agora seja repreendido, meu Pai, pela fé, toca nessa vida agora, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua unção, meu Pai, que há na ministração da tua palavra. Em nome de Jesus, seja tocado, em nome de Jesus. E toda a força do mal, toda a força do inferno, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.